Olá pessoal, professor Gandhi, vamos falar hoje de medidas de dispersão, certo? Bom, nós já trabalhamos nas medidas de posição, moda, mediana e média, e essa última, principalmente, nós utilizamos ela em quase tudo, né? Praticamente tudo no nosso dia a dia. Nós fazemos média do que gastamos, médias dos pontos que fazemos em algum jogo, médias de notas e etc. E muitas vezes, se você olhando a sua amostra, né, de forma bem específica, a média aritmética ela encobre muita coisa. Porque, digamos assim, suponhamos que você tem 4 notas, 1, 1, 9, 9. A soma disso é igual a 20, né? E se eu dividir por 4, a média fica 5. Ou seja, como você estivesse ali no meio, se a nota fosse de 0 a 10, é como se você estivesse no meio. Mas por trás, quando você olha a amostra, você vê que no início foi muito ruim, né? De 0 a 10 foi muito ruim, e no final foi muito bom. E a média ela encobre isso. Então as medidas de dispersão vêm justamente para isso, para que a gente possa observar os itens da amostra em relação à média, o quanto eles estão distantes, o quanto eles estão dispersos, certo? Porque nós procuramos algo que seja mais regular, algo que seja mais homogêneo, certo? Então, nesse intuito, nós iniciamos o estudo das medidas de dispersão. Vamos lá. Bom, então vamos iniciar aqui pela definição. Olha o que é que diz, o que é que seria uma medida de dispersão. São aplicadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à sua média. De certa forma, as medidas de dispersão analisam a distância dos números de um conjunto até a média desse conjunto. São elas amplitude, desvio, variância e desvio padrão. Então, de forma bem objetiva, o que é que essas medidas vão nos trazer, certo? Normalmente nós utilizamos a média. Então nós queremos saber, caso por caso, item por item da minha amostra, quão distante esse item está da média. Por quê? Porque eu quero justamente... Por que eu quero calcular essa distância? Eu quero saber qual o grau de dispersão da minha amostra. Porque normalmente o que nós procuramos é algo mais regular, algo mais homogêneo, algo que foi mais equilibrado. É isso que nós almejamos, algo que é equilibrado. E aí você pode ter amostras onde temos a mesma média, certo? Mas para chegar naquela média, a pessoa passou por vários perrengues, notas baixas e altas, ou notas altas e baixas, ou então tem aquele que fez um perfil mais regular. Então é esse tipo de diferença que nós procuramos quando trabalhamos com a medida de dispersão. Aí vamos ver aqui um exemplo. Eu temos aqui os alunos A e B. O aluno A tem nota 3, 4, 5 e 8. E o aluno B, 1, 4, 6 e 9. E aí o que eu quero procurar é qual desses alunos é mais regular. Suponhamos que fosse um teste para escolher um aluno e eu quero saber qual é mais regular. Qual é aquele aluno que é mais equilibrado. E aí você vai dizer, ah, não, tem um aluno aqui que tirou um 9, então ele deve ser o melhor. Ah, não, mas esse aluno ele tirou um também. E por aí vai a discussão, certo? Então, primeiramente, o que é que nós sempre fazemos? Tiramos a média aritmética, né? Para saber qual é aquele que teve a melhor média. E aí, quando fazemos justamente a média do A, encontramos que a média do A é igual a 5. Somei o 3, o 4, 5 e o 8, dividi por 4, é a média 5. E quando eu faço a do B, também dá igual a 5. E aí, qual escolher? Eu tenho como escolher pela média? Não. Por quê? Porque pela média eles são o quê? Exatamente iguais. Então, o que eu tenho que observar é justamente qual deles é mais regular, qual deles é mais homogêneo, qual deles é menos disperso em relação a essa média que nós acabamos de encontrar, que é o 5, certo? Então, nós vamos trabalhar este exemplo utilizando amplitude, utilizando o desvio, a variância e, finalmente, o desvio padrão, que é justamente o mais utilizado no nosso dia a dia, tá certo? Amplitude, certo?
Ó, nós já estudamos amplitude. O que é amplitude? É você saber a distância entre o maior elemento e o menor elemento. Você pega o máximo da amostra menos o mínimo da amostra. Então, em relação ao exemplo da nossa amostra A e B, né, as notas do aluno A e B, nós temos que a amplitude total do A é 5, porque o maior elemento é o 8 e o menor é o 3, e a amplitude total da amostra B é igual a 8. Por quê? Porque o maior elemento é o 9 e o menor elemento é 1. O que a gente consegue observar pela amplitude total? Que a amostra B, né, digamos assim, tem uma maior diferença entre os valores máximo e os valores mínimos. Bom, amplitude total, pessoal, é apenas uma sinalização, porque, como podemos observar, ela não leva em conta em nada o que está acontecendo ali no meio, tá certo? Então a gente não pode, ela digamos assim, ela indica alguma coisa, mas nós não podemos pegar ela como 100% verdadeira. Por quê? Porque nós não conseguimos confiar nos dados que estão no meio, nós não conhecemos, nós pegamos apenas os extremos. Perfeito? Vamos agora para o próximo. O que é que seria esse desvio? Eu até coloquei aqui, ó. Desvio é xi menos x barra. O que é que seria xi e o que é que seria o x barra? O xi, pessoal, é justamente a minha amostra. Cada elemento da minha amostra. Perfeito? E o que é que seria o x barra? Só lembrando, o x barra é minha média aritmética. Então, o que é que eu quero encontrar com o desvio? Eu quero saber justamente a distância que tem de cada elemento da minha amostra até a minha média aritmética, certo? Isso é o desvio. Então, vou calcular o desvio da minha amostra. Então, você vai primeiro calcular a média aritmética e fazer a subtração entre cada elemento da amostra até a média aritmética. Então, vamos aqui no nosso exemplo ainda, né? O mesmo exemplo. Nós temos lá a nota do elemento A e a nota do elemento B. Calculamos a média, né? Refazendo, já fizemos isso. Calculando a média dá 5 e 5. E agora nós vamos calcular os seus desvios. Eu tenho aqui a amostra A e a amostra B. Quais são os desvios do A? 3 menos 5, menos 2. 4 menos 5, menos 1. 5 menos 5, 0. 8 menos 5, 3. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Isso aqui é muito importante, pessoal, para vocês compreendam. O que foi que eu fiz? Eu peguei o xi, que é cada elemento da amostra, ó, eram as notas da pessoa. O 3, o 4, o 5 e o 8. E subtraí da média aritmética, certo? Com isso, eu encontrei o quê? Os meus desvios. Ou seja, a distância de cada termo da amostra até a minha média aritmética. Então, o que a gente consegue perceber? Que o maior desvio aí, independente do sinal negativo ou positivo, certo, pessoal? O maior desvio que eu tenho é 3, certo? E na amostra B? Na amostra B, ó, o maior desvio que eu tenho é justamente o quê? 4 e menos 4, né? Independente do 4 estar negativo, tem uma distância 4. Distância é sempre positiva, certo? Esse menos 4 só vem dizer que a minha média é maior do que esse termo da minha amostra, tá bom? Então, o que a gente consegue perceber pelo desvio? Que em relação à média, a amostra B tem desvio maior do que a amostra A. Então, possivelmente, perfeito, nós só vamos concluir isso lá no final, possivelmente a amostra A ela é a mais regular, porque ela tem menores desvio, tá certo?
Outra coisa que a gente pode perceber, que é uma propriedade dos desvios. A soma dos desvios é sempre igual a zero. Ó, menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 3 com 3 positivo dá zero. Ó, na amostra B, menos 4 menos 1 dá menos 5. 1 com 4 positivo também dá 5. Menos 5 com 5 dá zero. Então, se eu pegar o número, né, o desvio, independente do sinal, ele positivo ou negativo, somar todos eles, o resultado é sempre igual a zero. O somatório dos desvios sempre vai dar zero. Perfeito? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que nós chamamos de desvio médio. Eu vou pegar os desvios, tá certo? Vou somá-los e dividir pela quantidade. Então, eu vou ter um desvio médio. Isso também dá um parâmetro muito importante. Então, primeira coisa que nós fazemos quando falar em desvio é fazer a subtração entre o item da amostra e a média aritmética. Perfeito? Já fizemos. Percebemos que o maior desvio do A é o 3 e o maior desvio do B é o 4. Isso indica que o B seja mais disperso. Mas nós podemos simplificar isso através do desvio médio, que é justamente isso aqui, ó. Quem seria o desvio médio do A? Seria somar o desvio, ó, o 2, o 1, o 0, o 3, dividir por 4, porque são 4 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui dá desvio 1,5. Alguém está se perguntando, professor, mas não era menos 2, porque virou 2? Bom, quando nós vamos fazer a média dos desvios, nós não podemos usar os sinais negativos, porque, como eu falei, a soma dá zero. Então, como é que você vai fazer uma média de algo que a soma é zero? Não existe, vai dar zero. Então, nós pegamos o módulo dos desvios na hora de fazer o desvio médio, perfeito? Ou seja, quem está negativo vai ficar positivo, tá bom? E o desvio do B, desvio médio do B, seria 2,5. Então, aqui, ó, mais uma vez, estamos mostrando que o B ele está mais disperso do que o A. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. Variância. Ó, com o mesmo exemplo, trabalhamos amplitude, desvio, né? E dentro do desvio nós trabalhamos o desvio médio. E agora vamos trabalhar a variância. Vocês notaram que no desvio médio nós tivemos que trabalhar com o módulo. O que era negativo nós transformamos em positivo. Por quê? Porque se eu somasse, ia dar zero. E o zero para mim não adianta. Tá certo? Eu tinha que ter um número diferente de zero. Tá bom? Então, a variância ela vem justamente para adequar esse raciocínio. Se eu estou trabalhando com módulo, então eu vou pegar esses desvios e vou elevar ao quadrado. Por quê? Porque independente de valores positivos ou valores negativos, sempre que eu elevo ao quadrado, eu vou ter justamente os valores positivos da minha amostra. Então a variância é justamente, ó, o somatório, porque nós somamos, você viu que nós somamos, né? Do quadrado dos desvios. Então, além de calcular os desvios, eu tenho que pegá-los e elevar ao quadrado. E com isso eu vou fazer uma média desses desvios ao quadrado. Justamente por quê? Porque eu elevo ao quadrado, somo e divido pela quantidade. Tá certo? Bom, isso aqui é a fórmula Isso aqui é a fórmula da variância, ó. Xi menos x barra, o desvio, elevado ao quadrado. Vou calcular de cada um deles, somá-los e dividir pela quantidade. Pela quantidade, quando nós estamos falando de população. Normalmente, quando nós fazemos aqui os nossos exercícios, nós trabalhamos e dividimos pela quantidade total, porque nós identificamos que aquilo ali é a população. Mas a variância amostral, a divisão é por n menos 1. Então, se a quantidade são 2.000 pessoas, você tira 1.
Se a quantidade são 30 pessoas, você tira uma na variância amostral. Mas normalmente aqui no nosso exercício, nós vamos trabalhar com a variância populacional. Nós vamos dividir justamente pela quantidade de elementos da minha amostra, certo? Outro detalhe, como a variância, né, o desvio também, né, mas a variância dá uma média desse quadrado desses desvios. Então, quando nós queremos comparar, tá certo? Amostras diferentes, mas com a mesma média, que é o nosso caso, nossos exemplos, aquele valor de variância que for menor é o mais regular. Por quê? Porque sempre o mais regular ou mais homogêneo é o que mais se aproxima justamente de zero. Vocês viram agora no desvio médio. No desvio médio, um deu 1,5 e o outro deu 2,5. Por que o A é menos disperso? Porque a distância, em média, é menor, certo? Perfeito? Então, em desvio médio, em variância, e depois, quando nós vamos trabalhar desvio padrão, aquele menor valor em relação a esses parâmetros é o que nós julgamos mais regular ou mais homogêneo. Perfeito? Então, vamos ver como é que vai ficar a utilização dessa fórmula para o nosso exemplo. Bom, temos aqui novamente a amostra A e a amostra B. Está aqui os desvios do A. Nós já havíamos calculado. Então, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar cada desvio desse, que nós já havíamos calculado, e vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 2, ó. 2 ao quadrado. Professor, não deveria colocar menos 2 ao quadrado? Tanto faz. Negativo ou positivo elevado ao quadrado fica positivo. Então, se você não quer, tá certo? Se complicar, coloque logo tudo positivo. Porque aí não complica a sua vida, tá certo? Ó, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, nem precisava colocar, mas eu coloquei para vocês verem que eu tenho que pegar todos. E 3 ao quadrado. 9, 1 e 4. Somando, o resultado é igual a 14 dividido por 4, 3,5. Vamos fazer a mesma coisa para o B. Então, esse aqui é o símbolo da variância. S ao quadrado ou sigma ao quadrado, tá certo? Sigma é como se fosse assim, né? Sigma ao quadrado. O valor deu 3,5, perfeito? E do B? O do B, ó, 4 ao quadrado, que é justamente esse. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado novamente. E o 4 ao quadrado. Cada um desses ao quadrado, né? 16, 1 e 16 somado dá 34. Olha quanto é que deu a minha variância do B. 8,5. Olha a diferença entre os dois resultados. Então, o que é que se indica? Como essa variância ela é menor do que esta, então a amostra A ela é mais regular ou mais homogênea. Então, o que é que a gente percebe? Ó, se fosse pela média aritmética, eles eram iguais. Mas, pelas medidas de dispersão, nós estamos vendo que tem muita diferença. Porque o comportamento da amostra é diferente entre eles. Tá certo? Nós estamos percebendo que o B é mais disperso. Tá certo? Vamos agora para desvio padrão para finalizar justamente esse raciocínio. Bom, o que é que seria o desvio padrão? Pessoal, o desvio padrão é justamente tirarmos a raiz quadrada da variância. Ora, a nossa amostra ela é linear, tá certo? A nossa amostra ela não é quadrada, mas com a variância nós pegamos os desvios e elevamos ao quadrado. Então, o desvio padrão é justamente para tornar a variância novamente linear. Então, o que seria o desvio padrão? É justamente a raiz quadrada da variância e ela vai dar justamente, digamos assim, em média, né? Aquele ponto linear que diferencia uma amostra da outra, que tenha mesma média. Então, normalmente, para fazer as comparações, utilizando variância, desvio médio e desvio padrão, nós temos que ter amostras, tá certo?
com médias iguais. Perfeito? Então, em relação ao nosso exemplo A e B, vai ficar o seguinte, ó. Em relação a raiz de 3,5, 1,87. Em relação B, raiz de 8,5, 2,92. Então, novamente, ó, nós trabalhamos amplitude, vimos que o A tem menor amplitude. Fizemos o desvio médio, vimos que o A tem o menor desvio médio. Fizemos a variância, vimos que o A tem menor desvio médio. E fizemos o variância, tem menor variância. E fizemos agora o desvio padrão e percebemos também que o A tem um menor desvio padrão. Então, em relação a todos os tipos de medidas de dispersão que nós utilizamos, nós percebemos que o A sempre foi o mais regular, sempre foi o mais homogêneo. Em relação a esses dois, né? Ele ainda tem um índice 1,87. O ideal é, quanto mais próximo de zero, melhor, porque significa que a maioria está concentrada ali perto da nossa média, tá certo? Em relação à diferenciação, tá certo? Mas é isso que nós queríamos passar para vocês em relação à amostra bruta, perfeito? Vocês viram que nós pegamos amostras, 4 elementos e fomos calculando amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão. E agora nós vamos trabalhar como se fosse numa tabela, perfeito? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos agora trabalhar numa tabela de distribuição de frequência. Vamos trabalhar primeiro a distribuição de frequência sem intervalo de classe e depois com intervalo de classe. Perfeito? Como se faz as medidas de dispersão utilizando justamente as tabelas. Então, a primeira coisa que nós devemos calcular é a média aritmética. Sempre que formos calcular variância, desvio padrão, desvio médio, a primeira coisa é a média aritmética, porque é em cima da média aritmética que nós vamos fazer todos os cálculos, tá certo? E aí vamos relembrar aqui aulas passadas, né? Aqui eu tenho o número de defeitos, que é o meu XI, que é a minha classe, e tenho aqui o número de máquinas, que é a frequência. Então, relembrando aqui, como é que eu calculo a média? Ora, eu tenho que multiplicar o XI pelo FI, perfeito? E somar cada valor depois no final. Então, vamos fazer a primeira multiplicação. 1 vezes 7, 7, 16, 51, 56, 45 e 30. Professor, me diz o que foi que você fez. Eu multipliquei aqui, ó. Multipliquei, certo? E o resultado é justamente esse aqui, ó. Multipliquei cada um deles. Por quê? Porque está dizendo que um defeito ocorreu em 7 máquinas. Então, eu teria que somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 7 vezes. Eu não preciso somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 7 vezes. Eu já estou na tabela. A tabela serve para simplificar. Então, basta multiplicá-los. Só que isso aqui são os resultados individuais. Então, vamos somar. Somando dá 205. Então, vou calcular minha média. Certo? São 205 defeitos no total. Tá certo? Na questão da quantidade de máquinas, né? E eu tenho 60 máquinas. Então, a minha média é 3,42. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a calcular minhas medidas de dispersão. Qual a primeira coisa que nós fazemos na medida de dispersão? Aqui nós não vamos trabalhar amplitude, certo? Não vamos trabalhar amplitude. Vamos trabalhar apenas desvio médio, variância e desvio padrão, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o meu desvio. Eu tenho que pegar cada termo do meu XI, tá certo? Ó, cada XI, que é a minha classe, perfeito? Estou pintando aqui, ó. Cada XI e saber qual a distância até a minha média aritmética. Isso é meu desvio, tá certo? Então, vamos lá, ó. XI menos X barra. Notem, eu coloquei duas barrinhas aqui, ó,
porque eu vou trabalhar em módulo, não vou trabalhar com o número negativo, só com o número positivo, independente se o resultado dá negativo. Então, 3,42 menos 1, 2,42. Professor, por amor de Deus, o que foi que você fez? Eu peguei o 3,42 e subtraí do meu xi, ó, que é o 1. Perfeito? 2,42. Agora eu vou fazer com quem? Com o 2. Dá 1,42. Depois com o 3. 0,42. Depois com o 4. 0,58. Depois com o 5. 1,58. Depois com o 6. 2,58. Perfeito? Então, fiz a mesma coisa que nós estávamos trabalhando lá nos dados brutos. Eu pego cada termo da minha amostra, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e vou fazer a subtração em relação à média aritmética. Perfeito? Só que aí é o seguinte, vamos aqui pensar um pouco, pessoal. Ó, até apagar aqui para a gente poder continuar o nosso raciocínio. Vamos pensar um pouco. Quando eu pego esses desvios, ó, 2,42, 1,42, 0,42, 0,58, 1,58 e 2,58, eu calculei em relação ao meu xi, certo? Em relação a um único elemento, perfeito? A um único elemento, o elemento 1. Só que quantas vezes está aparecendo esse elemento 1? Está aparecendo 7 vezes. Então, quando eu for trabalhar com as tabelas, tudo que eu vou fazer de individual, depois eu tenho que multiplicar pela frequência. Por quê? Porque as coisas estão repetindo. Então, o 2,42 é para um elemento só. Só que eu não tenho um elemento, eu tenho 7 elementos. Então, eu vou ter que calcular agora o meu desvio, que já está calculado aqui, ó, multiplicado pela minha frequência, porque está aparecendo mais de uma vez. Então, vamos multiplicar. Vou aqui limpar aqui para ficar melhor o entendimento. Então, vamos multiplicar agora. 2,42 vezes 7. 16,62. Professor, me explica de onde é que saiu isso. Tá dito aqui em cima, ó. Tudo tá dito aqui em cima, pessoal. Ó, desvio, x menos x barra, multiplicado pela frequência, ó. Então, desvio multiplicado pela frequência. Ah, professor, acho que eu entendi. Agora eu vou multiplicar 1,42 pelo 8. É isso? Isso mesmo. Olha. E aí, 0,42 vezes 17 e assim por diante, fazendo essas multiplicações. Bom, como agora este aqui, ó, quando eu multiplico pela frequência, eu estou calculando agora para todos. Então, o que é que eu estou calculando? O que foi que eu acabei de fazer? Quando eu multiplico a frequência pelo desvio, eu estou justamente atrás de calcular o meu primeiro, digamos assim, o meu primeiro medida de dispersão, minha primeira medida de dispersão, que é justamente o desvio médio. Então, eu tenho que somar esses valores, ó. Não é? Eu peguei aqui o desvio, que está aqui, multipliquei pela frequência. Então, eu tenho o desvio total de cada elemento, certo? Se eu tenho o desvio total de cada elemento, eu preciso saber o da amostra inteira. E o da amostra inteira é quanto? 70,67. Falta o que agora? Dividir pelo 60, que é a minha quantidade total de frequência, certo? Então, com isso eu tenho que meu desvio médio é 1,18. Perfeito? Esse é meu desvio médio. Vamos calcular agora, após o desvio médio, nós vamos calcular o que? A variância, né? Lembrando que a variância é pegar o desvio e elevar ao quadrado. Vou pegar meu desvio e elevar ao quadrado. Cadê os desvios? Professor, está calculado? Tá aqui, ó. Já fiz aqui, ó. Serve para todos. Certo? Já está feito o desvio. Então, o que é elevar ao quadrado? É multiplicar ele por ele
mesmo. Então, ó, 5,84, então eu vou pegar 2,42 e multiplicar por 2,42. Eu vou pegar 1,42 e multiplicar por 1,42. Então, os resultados, ó, eles vão aparecendo. Perfeito? E aí, novamente, eu vou chamar a atenção. Quando eu peguei cada desvio e elevei ao quadrado, eu estou calculando apenas para um único elemento. Para calcular para todos, o que é que eu tenho que fazer? Para calcular para todos, eu vou ter que multiplicar pela frequência. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Multiplicar, pegar esses elementos aqui, ó, 5,84, 2,01 e assim por diante, e multiplicar pela frequência. Perfeito? Então, vai ficar 40,88, estou pegando esse, multiplicando pelo 7. O outro, 2,01, peguei esse, multipliquei pelo 8. E assim por diante, sempre pela frequência. Está aqui, está escrito em cima, ó, xi menos x bar ao quadrado, que é o anterior, multiplicado pela frequência. E assim nós encontramos todos os resultados. Como esse aqui já está multiplicado pela frequência, então ele vai dar justamente o total de cada elemento da amostra. E se eu somar todos esses resultados aqui, ó, se eu somar todos esses, vai dar justamente a minha, digamos assim, o meu desvio ao quadrado, né, geral da amostra, que dá 120,58. E quando eu divido pelo 60, que é a minha frequência total, meu N, né, eu vou ter justamente a minha variância. Então, 120,58 dividido por 60 dá 2,01. Essa é a minha variância. E qual é o desvio padrão? O desvio padrão é eu tirar a raiz quadrada justamente desse valor. A raiz quadrada desse valor é 1,42. Então, pessoal, é assim que se calcula desvio médio, variância e desvio padrão quando você tem uma tabela, tá certo? Isso aqui facilita muito, ó. Essas coisas que eu coloquei aqui em cima, ó, facilita muito na hora de calcular cada um deles, ó. Para calcular a média, esse aqui vai calcular o desvio médio e esse aqui vai calcular justamente a minha variância, ok? Vimos agora com distribuição de frequência sem intervalo. Vamos agora para a distribuição de frequência com intervalo. Vamos lá. Bom, agora nós temos uma tabela de distribuição de frequência, mas com intervalo de classe, ó. Tá aqui o meu intervalo das minhas classes, certo? Então, como nós trabalhamos na média aritmética, para calcular a média, que é a primeira coisa que nós devemos fazer para se trabalhar a medida de dispersão, nós temos que ter alguém que representa essa classe, que é o nosso xi, não é? Então, o nosso xi, já fizemos isso, né? É o 152, o 156, o 160, o 164, o 168 e o 172. Professor, de onde é que sai isso? Sai justamente da média, né? O que está no meio. Ó, quem está no meio entre 150 e 154, 152. Para você calcular, bem facinho. Basta pegar o 150, somar com 154 e dividir por 2. Faz isso para cada um deles. Aí você vai justamente encontrar esses valores. Perfeito? Bom, então esse xi agora é o que vai representar a minha amostra. Vou esquecer isso aqui. E agora o que representa a minha amostra é justamente o xi. Então, para calcular a minha média, eu preciso multiplicar o xi pelo fi. Então, a partir desse momento, nós vamos fazer tudo o que nós fizemos no exemplo anterior. Qual a diferença do sem intervalo por com intervalo? É que você tem que calcular justamente o xi, que é o que vai representar a amostra.
certo? Então, multiplicando 608, 1404, 1760, 1312, 840 e 516. Lembrando, eu faço a multiplicação desses elementos aqui, ó. Certo? Multiplicando eles. E o resultado justamente são esses aqui. Tá bom? Bom, o que é que eu tenho que fazer agora? Somar tudo, né? Para poder calcular a minha média aritmética. Perfeito? E vou dividir, dá 6.440, dividido por 40 dá 161. Então, 161 é minha média aritmética. Então, o que é que eu tenho que fazer agora para calcular as minhas medidas de dispersão? Primeira coisa, calcular o meu desvio, xi menos x barra. Então, vou pegar cada elemento do xi e vou subtrair do x barra, que é a minha média aritmética. Então, vai ficar 9, 5, 1, 3, 7 e 11. Peguei esse aqui, ó, e fiz a subtração com todos. Perfeito? Com todos eles. O resultado é justamente, ó, o 9, 5, 1, o 3, o 7 e o 11. Fiz a subtração. Tá certo? Tá aí meu desvio. Novamente, isso não representa tudo, porque falta multiplicar pela frequência. Então, este aqui, ó, sempre o que multiplica a frequência é o que vai justamente resultar nos meus desvios que eu estou querendo calcular. Então, multiplicando o desvio pela sua frequência, dá 36, depois 45, ó, 5 vezes 9, depois 11, 24, 35 e 33. Somando tudo, 184. Então, esse 184 vai me fornecer o desvio médio, quando eu dividir pelo 40. Então, dividindo 184 pelo total de elementos, que é 40, dá 4,6. Então, meu desvio médio é 4,6. Bom, vamos partir agora para calcular a variância. Então, tem que pegar o desvio e elevar ao quadrado. Certo? Desvio e elevar ao quadrado. Multiplicar ele por ele mesmo. Então, dá 81, 25, 1, 9, 49 e 11. Então, peguei cada elemento desse e multipliquei por ele mesmo. Mas falta multiplicar pela frequência, né? Ó. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, pegar justamente esse resultado anterior e multiplicar pela frequência, para justamente fornecer a minha variância. Perfeito? Então, eu vou pegar esse 8, ó, e multiplicar pelo 4. Eu vou pegar esse 25 e multiplicar pelo 9. E assim por diante. Então, 11, 72, 245, 363. Agora eu posso somar, porque essa tabela, né, essa coluna representa todos os elementos para calcular a variância. Então, dá 1.240. Então, minha variância será 1.240 dividido por 40. 1.240 dividido por 40, que dá justamente 31. E o meu desvio padrão é a raiz quadrada de 31, que dá 5,57. Perfeito? Bom, pessoal, com isso, nós concluímos medidas de dispersão, ok? Treinem bastante, revejam o vídeo várias vezes se for o caso, ok? Abraço, professor Gandhi.